Fala galera, já está no ar mais um episódio do Connect Work. E o convidado de hoje é apresentador, comunicador e também controlador de voo. A gente vai ouvir um pouco dessa história. Gui Martins, seja bem-vindo, meu amigo. Valeu demais, Claudinei. Primeiro de tudo, prazer estar recebendo esse convite de você, uma honra estar aqui também. Muito obrigado. Agora vamos trocar uma ideia, né? Vamos lá. Cara, que isso, a honra é toda nossa de estar batendo esse papo aqui. A gente vai falar muito sobre a sua história e vamos começar do princípio. Quem é Gui Martins? Cara, quem é Gui Martins? Quem é Gui Martins? Essa pergunta é boa, hein? É uma pergunta que, aliás, estou em desenvolvimento também, porque, sério, cara, a gente vai descobrindo as coisas no meio do caminho, construindo, né? Mas o Gui Martins é um cara família, é um cara de aventuras seguras, né? Sob medida. Vou falar um pouquinho mais disso também. É um cara que ama a vida, que ama viver de fato, que ama, né? Que ama sentir o amor. E é um cara extremamente comunicador, expansivo. E tem uma família que me ensinou isso também por parte alagoana ali, outra parte de São Mateus, norte do estado, né? Então é uma mistura de muitas culturas, muita gente assim. Enfim, é esse mundo de pessoa. E o Gui veio de onde aqui? É capixaba? Sou capixaba. Nascido e criado aqui. Já tive a oportunidade de viajar ao mundo também. Já morei um tempo nos Estados Unidos, morei um tempo em São José dos Campos, São Paulo. Ficava nessa ponte também. E hoje estou aqui empreendendo em Vitória. Olha, que legal, Gui. A gente vai falar muito sobre isso agora, né, cara? Cara, eu tenho certeza que esse Gui aí, com toda essa história, esse cara amoroso, tudo isso daí, teve muita coisa vivida durante o processo da sua trajetória de vida. E Gui, conta aí um pouco, cara. Hoje você está se identificando como apresentador, comunicador, Perfeito. também digital influencer, né? Perfeito. E controlador de voo. É um negocinho diferente, né? Quase ninguém tipo assim, sabe. Pô, vai comunicando e tal. E fala assim, cara, mas eu achava que o Gui era só digital influencer e tal. E não é bem assim, né? Não, tem todo um profissional atrás disso, toda uma pegada séria, muito séria atrás de tudo. Eu tive já algumas experiências ao longo da vida aí de empreender e tal, mas a vida acabou me levando pro lado da engenharia. Conta essa história aí, conta pra gente esse processo. Vamos lá então. Na verdade, tudo começou quando eu comecei... Desmontando o Gui Martins. Vamos embora então, do princípio. A parte profissional Gui Martins. Chegou o Connect Work, mano. Aqui a gente é business. Vambora, vou abrir tudo. O que me impulsionou, na verdade, a fazer todo o movimento que eu faço até hoje foi a minha família. Olha, que legal. Eu tenho uma coisa que... A primeira frase que eu aprendi foi que eu nunca tive tudo que eu queria, mas tive tudo que eu precisava. O que significa? Significa que meu pai nunca deixou faltar nada em casa, mas eu sempre ansiei por mais. Nunca faltou o básico? Nunca faltou. Meu pai sempre me deu. Da educação à saúde, amor, tudo. Mas nunca me deu tudo que eu queria. Eu tive boas escolas, tive uma boa formação, tive pessoas que tinham essa condição também de ter um bom estudo. E lá eu fui descobrindo o mundo aos poucos, né? Estudando mesmo. Sempre fui um cara de amar história, geografia, enfim. E aí, nesse enredo, assim, a gente passou por um problema financeiro na família. E eu falei, cara, eu não posso depender de ninguém, eu tenho que depender de mim. Isso você tinha quantos anos? Isso eu tinha 15. 15 anos, cara. 15. Meu pai passou por essa dificuldade quando ele tinha... eu tinha 15 na época. Então eu falei, cara, preciso de me movimentar, né? Esse é o primeiro passo do empreendedorismo, né? Tomar uma frente aqui. Isso aí. E aí eu fui estudar, fui correr atrás das minhas bolsas e tal, consegui, passei no vestibular na época, que era o meu sonho, fazer engenharia de produção. Sou bacharel em engenharia de produção. Olha só, cara. Atuei um tempo também com isso, mas, enfim, quando eu entrei na UFES, aí, bicho, UFES, Universidade Federal, abre a mente, assim, absurdamente, né? Um mundo de gente diferente lá dentro. E aí eu fui tendo contato com esse universo que naquela época, lá no início de 2010 ali, tava começando a chegar as startups aqui, né? O Facebook tinha explodido, a gente tava com o Google em pleno vapor, né? Netflix estava surgindo. Então eu comecei a ver isso e começou... Aí aqui teve a primeira aceleradora. E aí, por estar dentro da UFES ali, engenharia de produção, a gente acabou tendo contato com essa galera e eu conheci esse mundo de startup. E aí eu falei, cara, quero ter a minha. Que legal, quero ter a minha. E aí eu fui com dois grupos de amigos diferentes. A gente abriu primeiro uma empresa que na época era o Grupo Ensinando, que era simplesmente juntar o
aulas particulares, professores que queriam dar aula particular para alunos que também tivessem esse interesse. Então a gente fazia um match ali no meio. E aí a ideia começou nesse ideal, mas a gente não tinha tecnologia nem recurso financeiro, a gente teve que pivotar essa ideia. Aí transformamos numa escola, inicialmente, de aula particular, personalizada para o aluno passar no vestibular ou na prova que ele quisesse. E essa ideia continuou, seguiu. Digital, online? Não, por enquanto era físico. A gente começou com turmas, né? Nesse momento eu já tinha saído da empresa. Vou chegar nessa história também. E uma outra que era de fomento do empreendedorismo aqui dentro. Então a gente tinha uma empresa chamada Clube Start, com outro grupo de amigos que a gente fazia meetups na época, que são aquelas reuniões de networking, né? Conheço alguém que faz muito bem aqui no estado. Tal de Claudinei, né? Rapaz, esse cara é diferente. E tem uma pegada humanizada. Mas a gente simplesmente estava se aventurando, né? No processo ali, conhecendo um monte de gente interessada, investidor, a galera com um monte de ideia maneira. O PicPay estava surgindo lá em naquela 2010. época, 2011 já, 2012. Legal. O PicPay estava começando a aparecer. Estava dentro dessa aceleradora. Então a gente viu isso tudo nascendo, né? O Wine também, aquele negócio todo. Eu não conheci pessoalmente, mas ele participava do mesmo ambiente de negócio ali que a gente, né? E aí, enfim, comecei a ter acesso a esse mundo. Falei, cara, é isso que eu quero empreender. E aí a engenharia de produção era o que me trazia mais perto disso. Porque engenheiro de produção é um cara que aprende a fazer tudo. Né? Você aprende a solucionar problema, no final das contas. É otimizar processo, produzir, né? É otimizar processo, é reduzir custo, é trazer o melhor de todo mundo, né? Uma engenharia humanizada. Vamos falar assim, de engenheiro para engenheiro, o maior ganho que eu tive com a engenharia é logística. Aprender logística. Foi uma das coisas assim, de abrir a mente para posicionar e fluir ideias e projetos, objetos. A gente aprende a organizar, né, cara? A gente pega um bololô danado, organiza e fala, cara, isso aqui vai virar um processo e vai dar certo. Então eu comecei a agir dessa forma na vida inteira. Então eu fui pegando um pouquinho de cada coisa, aquele ímpeto lá com meus pais, aquela coisa, aquele desejo de ter o meu, um pouquinho dessa veia empreendedora. Eu acabei saindo da empresa também, das duas, né? A gente descontinuou, a gente chegou a fazer o primeiro TEDx. Era o TEDx Pedra do Penedo, isso aí, spoilerzão aí. Quem não acompanhou essa época, mas a gente fez o primeiro TEDx aqui, né, em Vitória, que era o Pedra do Penedo, mas eu decidi viver o mundo, porque eu não tinha vivido ainda. Então eu vim de uma família que, né, me deu tudo. E aí você fez um capital? Na verdade não, ali eu acumulei experiência e network, né? Relacionamento. Então eu comecei o meu mundo ali. Mas eu falei, cara, eu sempre quis conhecer o mundo mesmo, conhecer pessoas de diferentes culturas. Você tinha o quê? 19, 20 anos? Nessa época eu tava com 19, Claudinei. Tava com 19 anos. E aí tinha um programa do governo chamado... Você é 9,2? Sou 9,3. Ah, tá. 9,3. 30 esse ano. Que isso. Bom, hein? 30. É isso. Virada de vida, né? Passei por isso. Cara, não para. Não para. Agora, segundo semestre, perto dos 31 ali, já tá outra vida já, né? E aí eu passei no intercâmbio no Ciência Sem Fronteiras, era um programa do governo na época. Eu lembro, eu me inscrevi. Fui parar nos Estados Unidos, numa cidade chamada Fargo, na Dakota do Norte. Aí lá foi outro rolê. Lá eu fui viver... Dentro da engenharia, né? Para fazer engenharia industrial lá. Fazer engenharia industrial. Então, fiz 2 semestres de engenharia industrial. Olha que bacana. Eu fiz na época para ir para... Meu Deus, fugiu o nome agora. Portugal? Não, é na Europa, mas Hungria? Leste europeu? Aquele que a seleção usa laranja? Holanda. Dentro da engenharia civil, eu estava indo para automação de engenharia civil. E lá a tecnologia de engenharia era o quê? Já chapisco com máquina, toda essa parte de automação para engenharia civil, né? Desenvolvimento. Mas aí acabou que eu decidi começar a namorar e tal. Aí tem que acertar o pezinho. Outros projetos vieram mais à frente, acabei não indo. Mas aí não me arrependo, mas eu gostaria de ter vivido a experiência. É valores também, né? Você é um cara família, então você acaba dando prioridade para aquilo que vai te desenvolver, né? Eu tinha terminado namoro naquela época, tava desimpedido, tava vivendo a engenharia, né? Eu tava querendo mesmo. Já tava querendo viver o mundo, eu falei, bicho, vamos para lá. E aí foi o que me despertou pro extremo oposto. Lá eu peguei menos 41 graus. Nossa.
pela primeira vez eu senti a sensação de arder o osso. É inexplicável, assim. E lá também tava pipocando esse mundo de startup, né? Então, eles faziam eventos. É próximo direto. do Vale do Silício? É longe? Fica no meio oeste dos Estados Unidos. Você imagina o país inteiro, ele fica no meio, 3 horas de Winnipeg, no Canadá. Então é divisa com o Canadá já. Entendi. Então, assim, eu peguei frio extremo. Então, eu vivi um extremo completamente oposto. Uma cidade que vivia da agricultura e era aquela indústria de tecnologia mesmo. Os caras botavam tecnologia no milho, sabe? Milho. Na exploração de milho lá. Era milharal para tudo que é lado que você imaginasse. Porque é uma planície gigante, né? Sim. Então, eu comecei a entender esse movimento, né? Tipo, vamos aproveitar o que a gente tem de potencial aqui na cidade. Então, os caras movimentavam bilhões com milho e descobriram petróleo lá também. Então, assim, você vai vendo... Eu fui vivendo essa transição, né? Também. Então, eu trouxe isso para cá. Voltei com inglês fluente, vivi minha experiência fora do país, viajei os Estados Unidos inteiro. Ficou quanto tempo lá? Fiquei 1 ano e meio. Massa. Aí legal. tive contato com indianos, a galera que produz mesmo tecnologia lá dentro, um negócio bizarro. E aí já voltei como controlador de voo. Olha, recebi um comunicado da empresa. Lá você já tinha feito alguma coisa nesse sentido? Não. Eu prestei o concurso, né, nessa de sair de casa, não dar custo de vida para os meus pais. Eu falei, vou tentar todos os concursos que tiver esse ano. E aí tentei o vestibular, fiz todos os concursos que teve no ano e acabei passando nesse, que na época era Infraero, hoje é Nav Brasil. E aí foi passando o tempo, não me chamaram, eu continuei vivendo a vida normal. Faltando, acho que 10 dias para expirar o edital, eu recebo o comunicado. Você quer, né, vir fazer aqui o processo de admissão da Infraero e tal, estamos te convocando. Eu falei, o quê? Eu falei, tá, tô voltando, né, com 23 anos, não tenho nada na bagagem. Vamos viver também essa experiência. Vamos para a CLT, né? E aí lá eu fui desenvolvendo comunicação, frieza, né, no raciocínio lógico ali, que a gente tem que ser frio. A gente tem que, independente da situação, do caos que esteja acontecendo, você tem que falar, cara, tá tudo certo, piloto, deixa com nós que a gente tá fazendo o nosso aqui, você pode pousar na paz divina. Pode estar avião pegando fogo, tá tudo certo. Então eu fui desenvolvendo essa parte mais de técnica, né? de técnica, de comportamento, enfim. E aí, já passaram, né, passado alguns anos já. Aí que nasceu, pode-se dizer, o apresentador. Cara, sim. Um pouco lá atrás. Porque lá é microfone, né? É microfone e rádio. Então você tem que um fala, o outro responde, aquela comunicação escutativa. Correto. Perfeito. Você tem que ouvir muito bem, que é ruído, né? Tem que ouvir muito bem, tem que se fazer entendido, tem que ter certeza que o cara entendeu, não pode deixar dúvida no ar. Então você desenvolve a comunicação com isso, né? Que é um dos pilares também do empreendedorismo. Como é que você vai fazer negócio se você não se comunicar bem, né? E aí, mas você não pega todas as sensibilidades. Mas você começa, pelo menos destrava, né? Que é o principal, você vai fazendo. E aí, depois os anos se passaram, eu tive a oportunidade de trabalhar no comercial de uma faculdade daqui, particular, ajudando na expansão comercial de polos de ensino à distância deles. Então, basicamente, virei o analista de expansão dos caras, ao mesmo tempo que eu estava vendendo polo EAD. Então, foi meu primeiro contato com o produto, né? Vou pegar e vou vender isso aqui... Acredito no produto, acredito que vai mudar a vida de alguém, vamos embora para dentro. E fui com medo mesmo, que eu nem sabia o que eu estava fazendo na época. E aí, a gente conseguiu vender polos EAD, a gente na época multiplicou aí a gente saiu de 90 polos para 360 em um ano. Olha só, cara. Bizarro, assim. Eu vi o comercial fervoroso ali, cara. O que tiver doendo, pode estar pandemia, vamos embora vender. E aí era literalmente vender sonho para empreendedores, né? Era aquele cara que estava com dinheiro para investir ali, tem um sonho, já tinha uma ideia, já estava fazendo alguma coisa na área de educação, a gente fala, bicho, vai lá, tem isso aqui para você trabalhar também. Boa. E aí a gente vendia os cursos dessa faculdade, né? Em polos EAD. E aí logo depois apareceu o casamento às cegas. Que aí foi a minha virada de chave para o mundo de negócio mesmo. Eu já estava buscando. E aí eu vou dar uma tênia aqui, parar para observar o seguinte. Repare que muitas das vezes o que é o preconceito, né? As pessoas olham o Gui do casamento às cegas, pensam, o Gui chegou no casamento às cegas e é um digital influencer, tal. Não. Só isso, né? E não é isso, né? Você teve toda
trajetória de empreender lá atrás, de construir todo um trabalho que te deu condição de entrar. Perfeito. Comunicação, Perfeito. Comportamento, Perfeito. tudo isso com as suas experiências, com a sua vivência, te trouxe até estar ali no Casamentos às Cegas. E aí o que eu vou dar aqui a observação final. O Gui acabou de falar que foi o maior ponto business da vida dele. Foi. Então, assim, vocês vão ter diversos tipos de oportunidades na vida. Todo mundo tem, né, Gui? O Gui usou uma oportunidade que seria para transformar eles em digital influencer, que foi válido, Sim. mas usou também para transformar a carreira business dele, o profissional. Nasce Gui, um Gui profissional pós-casamento às cegas, um Gui digital influencer pós-casamento às cegas, Perfeito. que andam juntos. Hoje a gente percebe que muitos dos digitais influencers, assim, eles querem só a parte de influência digital, criação de conteúdo, que é também um ofício, né? Não deixa de ser um Não, trabalho, é um ofício, de fato, mas ele se coloca como produto. Eu tento colocar uma outra visão para o meu negócio como influenciador digital, como criador de conteúdo, que é enxergar também a parte como empresário. Tipo, qual é o valor que eu estou entregando para esse cara? O que eu consigo garantir para alinhar a expectativa e não haver erro ali de comunicação? Então, é um trabalho de educação também, né? Eu vou até aqui, eu tenho essa missão contigo, eu consigo te entregar isso até tal dia com o relatório XYZ dizendo o que a gente fez. Show? Show. É tanto, fechou, fechou. Muita gente só fala, não, vou entregar um Reels aqui, um Story, enfim, um feed, uma foto no feed, e muitas vezes isso não entrega nada. Às vezes não sabe nem o que está entregando, né? Tipo, às vezes o fim é a venda, mas o nosso papel como influenciador digital não é vender. É influenciar as pessoas a viver a experiência que a gente está vivendo. E aí, se elas aceitarem esse destino aí, tipo, pô, admiro o seu trabalho, vou viver sua vida, né? Vou te usar como admiração a ponto de comprar o que você compra ou o que você vende. Eu vou só te segurar um pouco para você continuar na história, senão a gente já vai lá na frente e vai entregar tudo para todo mundo e eu quero que você assista até o final. Continua na história, cai no Casamento às Cegas. Vamos embora então, vamos voltar aí, agora vamos dar uma segurada, né? Mas no Casamento às Cegas foi literalmente isso. Tudo que eu fui vivendo até agora, né, até esse instante que eu parei na história, eu fui aproveitando oportunidades sem saber o que tinha por trás. Então eu sempre foi fui abraçando a causa. Foi tipo assim, cara, a vida tá me colocando. Tá caindo no meu colo. Vamos ver o que isso vai me entregar. Então, tipo, não tem o lado ruim da história. O lado ruim da história é tomar na cabeça, tirar o aprendizado e dar a volta. E continuar remando. Boa. Né? Então você adquire também, você treina resiliência nesses momentos, né? E aí o Casamento às Cegas foi uma prova de fogo. Porque, como eu estava até falando aqui nos bastidores, né? O Casamento às Cegas é um reality show feito por mulheres e gays, no geral, para mulheres e gays como público também. Eu sendo um cara homem hétero, e aí você começa a entrar nesse mundo também de estereótipo, que é muito falado hoje, que a gente tem que entender também como empresário, né? Para entender como se comunicar. Todo mundo está encaixado em caixinhas, e lá dentro eu entendi isso. Então, tinham as caixinhas das pessoas que trabalhavam ali dentro, cada um tinha o seu público, e tinha a caixinha da galera que era comunicada, a audiência. Cada uma tinha também uma caixinha ali para ser encaixada como público. O meu papel como personagem ali dentro, né, colocado como personagem, a partir do momento que tem recortes, era simplesmente ativar a emoção nas pessoas. Então, você começa a jogar um outro nível. Boa. Você fala, cara, agora eu consigo despertar e consigo entender qual é a emoção que eu desperto nessas pessoas. E aí foi exatamente isso. Lá a gente não entende. Eu fui entender isso depois, né? Do lado de fora, enfim. Mas lá dentro, esse é o nosso papel. Então lá eu fui classificado como um homem heterotop. Então é o cara que faz maldades com mulheres, ou que já fez, qual mulher que nunca teve um problema com um cara hétero, né? Enfim, hoje está tudo muito em alta, a gente teve casos agora recentes que estão na TV aí, mas não era o meu caso, né? E todo homem encaixado nessa caixinha. Então você tem que aprender a lidar também com o conceito prévio das pessoas, né? E a imagem que elas querem tirar de você. E aí entra também, de novo, esse lado de business. Para trabalhar como imagem pessoal, como empresa de imagem pessoal, você tem que cuidar da sua imagem pessoal, né? Você bem sabe disso. Claudinei é o cara que se arruma aqui, ó. finamente. Cara Tomo posse. É isso. E, enfim, aí fui vivendo o Casamento às Cegas, que esse mundo, para quem não sabe, o Casamento às Cegas é um reality show da Netflix.
onde a gente aprende a conhecer pessoas de um modo diferente. A proposta é um experimento social. Então, você entra lá, para todo mundo é entretenimento, né? Vou viver, vou virar influência digital, vou ter uma exposição na mídia e tudo mais. Mas o que está por trás é um experimento social, onde a proposta é, se você não enxergasse uma pessoa, como você faria para se conectar com ela? Você se conectaria com essa pessoa sem olhar no olho dela? Olha a viagem, olha a viagem. Então, isso também é mundo de negócio. E foi isso que eu fui entendendo ao longo do tempo. Tipo, massa. Como que você consegue se conectar com uma pessoa sem olhar no olho, bicho? Já parou para pensar nisso? Tipo, ter consciência. E lá a gente vai prestando atenção, são detalhes. É bom dia, boa tarde, boa noite, é a forma que fala da família, a forma que fala dos valores, dos erros, dos acertos, daquilo que tem orgulho, daquilo que já, enfim, que já errou na vida e não tem orgulho, mas que melhorou. Então, a gente parte para um outro passo, que é entender que a gente tem que fazer as perguntas certas. Também traz isso para o mundo dos negócios. A gente tem que saber fazer as perguntas certas, né? Tanto para entender o negócio, para entender como é que é a pessoa, para também saber responder o que ela quer ouvir, de fato, né? E aí eu vivi isso tudo lá, cegas, dentro de uma cabine, eu e ela. E aí eu fui conhecendo 16 meninas e isso foi virando um matchzinho ali, a gente vai, né, afunilando até chegar na pessoa que a gente vai, de fato, tentar virar casal, né? E aí, depois disso, breve resumo aí, fomos para a lua de mel, depois a gente foi viver 40 dias juntos, como casal com uma pessoa que eu nunca vi na vida. E aí, bicho, é aquela de erros e acertos, né? Você vai tentativa e erro ali, você nunca viu a pessoa, tem que saber responder o que ela quer, tem que saber perguntar o que ela quer. Nesse meio tem influência da produção, nesse momento também tem o dia a dia que fica do lado de fora, a gente ficou 70 dias confinados. Então você deixa a sua vida para trás, tem que lidar com ela confinado e você não pode sair. Tem que lidar com isso lá. Então eu tive a experiência diferente da pandemia, de viver algo intensamente, né? Tipo, cara, eu tenho 70 dias para construir um relacionamento. Uma pessoa que eu conheci sem ver nos olhos, sem olhar nos olhos. E agora que eu tô vendo, como é que eu vou fazer? É outro tipo de conexão, né? A gente chega a se apaixonar pela ideia, né? O ser humano tem isso, você está confinado. Você vai ver, você quer ver ser humano, né? Depois de estar, sei lá, 21 dias confinado dentro de um quarto de hotel. Você quer ver ser humano. Nesses 21 dias, só uma curiosidade, você não vê ninguém? Só o pessoal da produção? A gente tem contato com o pessoal da produção e com a rapaziada, mas em momentos específicos. No geral, a gente fica sozinho. Entendi. Sem celular, computador, televisão, internet, nada. Contato humano, comida na porta, você come, devolve a bandeja vazia. Nossa, literalmente isso. Então, cara, assim, você tem que experiência. trabalhar a mente o tempo inteiro. É inteligência emocional na veia, sabe? Boa. Então, é você lidando com você mesmo, entendendo quem é você para poder entregar isso para 88 países, né? Tinha 88 países assistindo. Enfim, saí de lá, entendi qual era o meu personagem lá dentro, como eu já expliquei aqui, e falei, cara, agora eu tenho que entender tudo que aconteceu, né? Porque a cabeça vira um rebuliço, meu amigo. É muita coisa para prestar atenção. E eu já queria fazer essa transição de carreira, já tinha feito o meu movimento, falei, vou usar isso como negócio. Então, não vou enxergar a influência digital como simplesmente criação de conteúdo, influenciar pessoas, né? Eu quero entregar valor também. Que valor que eu posso entregar para essas pessoas de forma clara, né? E para quem for se relacionar comigo. Eu quero simplesmente entrar em contato com o marketing da empresa, falar, ó, eu consigo vender seu produto, vamos fechar o contrato aqui. Tá, mas isso está relacionado comigo, com os meus valores? Eu consigo falar disso com firmeza, acreditando no produto, né? Sem primeiro me trair, né? E aí eu fui fazer esse movimento, transformar a imagem do Gui Martins, que eu nunca tinha ouvido falar de ninguém fazendo isso. Eu não fazia ideia, porque eu era um cara low profile total, estava escondidinho ali atrás do celular. E eu falei, vamos encarar o desafio, né? E aí eu fui nesse movimento estudando ali, fazendo muita terapia também. É necessário esse processo de autoconhecimento. E aí chegou lá na frente, já no ano passado, final do ano, a gente foi lançado os episódios da segunda temporada. E ali, bicho, foi aquela explosão, né? Do nada, você tá quietinho aqui na sua, ninguém te conhece. De repente tem um mundo de gente falando de você o tempo inteiro, em tudo que é canto, canal, Google, canal de fofoca, e tirando conclusão, e criando personagem em cima de você. E você fica, cara,
Que isso? O que tá acontecendo, que né? Isso. E aí, nesse momento, eu comecei a virar o Gui Martins. Legal. Gui Martins Empresa. Né? E aí você tem que ir tateando. De novo, né? Pavimentando um caminho e tal. Usou todo... Claro que você usou isso também como um degrau mais extenso, né? Isso é óbvio. Mas com certeza também foi um pavimento que você construiu com isso. Eu comecei a construir a base, né? Eu entendi que eu tinha que ter uma base sólida porque eu estava tentando fazer um movimento de crescer e não conseguia. Eu saí de lá com uma agência, com um contrato com uma agência durante, sei lá, 12 meses, mas a agência não me vendeu. Entendi. Simplesmente não me vendeu, porque eu era essa imagem do casamento às cegas, né? Do cara hétero top, né? Completamente diferente do público que assiste o casamento às cegas. Boa. Então, de novo, eu tinha tudo que eu precisava, mas não tinha tudo que eu queria. E aí eu tive que fazer esse movimento. Cara, agora eu vou assumir minha responsa e vou tocar esse barco, vou entender construir. o público também que você ia atender, né? Daqui para frente, tudo Perfeito, que foi um desafio também. É um desafio, né? Você tem que dar os estímulos certos, tem que fazer as perguntas certas e não é claro. Né? Você tem simplesmente É literalmente um mundo de gente. Chegou a ter, sei lá, 200 mil visualizações nos meus stories. Uma pessoa que estava acostumada a ter, sei lá, 2 mil seguidores. Nem 500 pessoas assistiam. Ô Gui, você falou de várias viradas quando você foi para os Estados Unidos e tal. Tem alguma outra virada que girou a sua vida? Em algum momento, assim? Alguma coisa que... Cara, se eu for falar, eu tenho virada simples. Às vezes as pessoas pensam, cara, tem que ser algo mirabolante. Não, às vezes é uma palavra, alguém que você conheceu e transformou a sua vida. Conta pra gente aí. Cara, eu tenho duas que eu acho que é legal compartilhar. A primeira é que qualquer movimento que a gente for fazer no empreendedorismo, no mundo de negócios, é se conhecer. Antes de você querer qualquer coisa, antes de você querer ir atrás de outra pessoa para poder fazer um relacionamento, um negócio, fechar algum contrato, você tem que saber quem você é. Boa. Ter plena certeza. E foi a partir do momento... Seja na sociedade, qualquer coisa. Não, você. Quem é o Guilherme, quem é o Claudinei, é tipo, cara, eu sou assim, meus valores, minhas virtudes, meus defeitos, tudo. Porque é isso que torna a gente humano. Então, é o processo de autoconhecimento que te transforma em um ser humano. E aí você consegue falar de você com clareza para qualquer pessoa. Foi o primeiro ponto e eu tive que fazer esse movimento depois que todo mundo me desqualificou como ser humano, né? Eu passei por um processo de cancelamento na internet. Boa. Então, esse foi o maior aprendizado. Eu falei, cara, tá todo mundo dizendo que eu sou tudo. Mas eu sou tudo isso de fato? Peraí, deixa eu voltar, né? Quem sou eu? E aí essa foi a primeira virada de chave, que foi um aprendizado com o cancelamento, né? Boa. Que também não me deixou... Que sobe pra cabeça, né? Mexe muito com a cabeça da pessoa. Muita gente fica doente com isso, né? Sim, com certeza. Uma chuva de ódio que vem de todos os lados. Tem que ter todo um acompanhamento aí. Tem que ter. E a segunda foi o poder do relacionamento, do network. Massa. Eu tive a oportunidade de falar uma vez até num evento que a gente foi seu, num Connect Night, no Night Connect. E lá foi... O tema era esse, né? A gente estava conversando sobre isso, o poder do relacionamento, do networking humanizado. E a partir do momento que eu me expus e também dizendo quem eu era, as pessoas começaram a chegar. Então, assim... Olha que legal, cara. Não, deixa eu aproveitar isso aí. Fica à vontade. O Gui tá falando que a virada dele foi um dos meus eventos, cara. Pra essa pegada aí, essa virada de chave. Que clareou, né? Foi o dia que clareou, assim, que eu falei, cara, é isso que eu vinha fazendo e não sabia. Boa. Então, através do autoconhecimento, eu fui... pessoas foram vendo quem eu era, porque eu conseguia falar quem eu era. E a partir daí, essas pessoas escolhiam ou não ficar. Então, eu comecei a ter contato com pessoas muito boas aqui no estado, que realmente fazem, que estão realmente proporcionando valor para a sociedade. Você é um cara desse. A gente tem o exemplo do Danilo, que é um parceirão nosso também. A Priscila, que está aqui, que além de assessora, é meu cérebro estrategista de marketing, é sócia. É uma pessoa que é selecionada e, né, e quem vê sabe disso também. É uma mente inquieta, assim como a minha, né? Então, você vê que bate. Aquilo que a gente fala... Um entende, o outro escuta, o outro fala, o outro entende, escuta. É porque, Gui, em algum momento aí você entendeu que você tinha que mostrar toda essa bagagem que você já tinha. Que o casamento às cegas não era a sua vida em si. Era uma fase. Perfeito. E fase
não é fim, né, cara? Não te define. E isso é muito legal, porque quando você traz isso, muitos empreendedores chegam nessa fase difícil, nessa muro. Eu costumo falar assim, qual que foi o muro que bateu na sua frente que você teve que pegar uma marreta de 5 kg e romper ele, ou no dente, né? Eu rompi muros na testa mesmo, assim, na cara dura. Mas, assim, esses muros derrubam tanta gente no processo, né, cara? Por falta de autoconhecimento. E aí você trazer isso é muito legal. Que você trouxe duas coisas bacanas. Você falou do cancelamento, que isso foi uma virada de chave. E depois você trouxe o network, as conexões. Por quê? Porque aquilo ali foi te mostrando. Só que o basamento total você já tinha falado lá atrás, que era o autoconhecimento que você buscou. Então você já teve um autodesenvolvimento de entender que você precisava de se conhecer melhor, de buscar ajuda nesse sentido. E quando chegou esse muro, você falou assim, esse muro não sou eu, cara. Exatamente. Eu tô além dele. Exatamente. Você já tinha transpassado ele e passou dele tranquilamente. A gente não sabe isso na hora, né? Na hora não. Você tá com a testa ali, você tem que dar uma testada no muro. Você tem que dar e ir, cara. E vai. E foi exatamente isso. Mas só vai se você se conhecer. Se você tiver certeza de quem é você. Só. Porque aí você consegue se vender. Né? É isso aí. O processo de venda, né? O empreendedor é um vendedor, né? Uhum. O processo de venda é exatamente isso. Você tem que conhecer o produto. Então, se você quer se vender, como é que você vai se vender sem se conhecer? Boa. É o processo básico. E a gente só se conhece fazendo. Também não tem como parar. Vem cá, psicóloga. Me dá uma listinha aí do que eu tenho que fazer. Não vai estar com você 24 horas, né, cara? Não tem como. Então, tomando a cabeça, compartilhando. E aí eu aprendi também desde cedo a escutar histórias, né? Então, meu avô foi essa grande influência na minha vida, assim. Era um cara que gostava de contar história e eu tinha que ir pra lá escutar. Porque era o que ele gostava de fazer. Boa. Então, eu sentava do lado dele, meu amigo. Podia ser chato do jeito que fosse. Ele contava a mesma história 63 vezes. No mesmo dia, eu tava lá escutando cada uma delas. Boa. Porque bom ouvinte. Tava me ensinando a ouvir. Eu não sabia disso na época também. Então... Ninguém sabe, né, cara? Ninguém sabe, mas você tira alguma coisa sempre. Né? Tem muita gente que não gosta. Hoje tem se falado muito nisso, né? Todo mundo quer falar, mas ninguém quer esperar ser escutado, né? Então você responde, você nem me deu a chance de terminar de falar. Então, calma, tem um processo, né? Primeiro escuta o que eu tô falando, depois, quando terminar de falar, você vem e responde. Foi isso que meu avô me ensinou sem querer, né? Com a simplicidade dele. E aí, escutando histórias de outras pessoas, eu fui entendendo a trajetória delas e falei, cara, o que eles têm em comum é exatamente isso. Eles sabem falar muito bem deles mesmos e eles sabem fazer relacionamento, sem medo. É tipo, cara, eu tenho os meus valores aqui, os seus valores batem. Vambora. Não Vambora bate, junto. Vida que segue. Porque é isso, né? É um processo de honestidade e de ser verdadeiro, né? Eu costumo falar, né? A minha frase que eu sempre carrego é: conexão é poder e move o mundo. Mas o mesmo poder que a conexão tem, a desconexão tem também. Perfeito. Vai ter pessoas que você vai ter que desconectar. E aí, já pegando nesse assunto, eu quero já entrar na próxima pergunta. Manda ver. Que é o seguinte. Cara, eu quero saber... Você já falou aí do seu avô agora, já citou outras pessoas. Mas eu queria saber quais momentos que uma conexão, um relacionamento seu foi determinante pro Gui de hoje. Você falou da Pri. Cara... Vamos lá. Eu sei que na sua história já tiveram outros momentos. Não, eu tô vivendo isso, né? Eu tô vivendo isso, graças a Deus. Eu não sei se eu consigo colocar em uma pessoa só. Não, pode ser momentos que você tava na sua vida e chegou alguém e mudou a sua rota com aquele relacionamento, com aquela conexão. Cara, assim, a gente só vai entender esse ciclo depois de várias pessoas, né? Às vezes aquela primeira que você deu a chance... Você fala, pô, daqui não saiu nada, mas saiu um bom relacionamento de amigo, né? Isso. Mas às vezes lá na frente essa pessoa fala assim, cara, lembrei de Guilherme e eu acho que ele pode encaixar nesse projeto seu aqui. Aí as coisas começam a acontecer. Então, no meu processo até hoje de reconhecimento, principalmente do mercado capixaba, né? Principalmente como comunicador, como apresentador, hoje como empresário também, foi literalmente assim, eu fiz uma conexão, essa conexão me apresentou para um cara que era do governo do estado do Espírito Santo, através dessa conexão e de uma outra que eu fiz, por exemplo, com o Danilo, para apresentar o programa dele, eu descobri uma outra qualidade minha, que eu não sabia que eu tinha,
desenvolver essa qualidade e trouxe de novo para o mundo de negócio. E aí foi entidades privadas, entidades públicas, ONGs. Nasce apresentador. Nasce o guia apresentador, nasce o guia comunicador, nasce o guia empresário, começando a trazer um propósito agora para o turismo capixaba. Empresas querendo se conectar a mim, eu começo a virar embaixador de uma empresa aqui que tem um propósito similar. Legal. Que veio de um ser humano antes, né? Então a gente não fala de empresas, fala do ser humano, das pessoas que está por trás. Então, assim, a minha virada de chave foi literalmente as conexões que eu fiz, mas sem medir as conexões. Eu literalmente dava oportunidade. Não tinha pensado nisso antes. Se apareceu na minha frente, meu amigo, eu vou conhecer e vou conversar e vou conhecer. A partir dali eu faço a seleção. Boa. Então, através das perguntas corretas que eu falei lá atrás. Boa. Aí eu falo, não, essa pessoa aqui, eu tenho alguma coisa para acrescentar a ela, os valores batem e ela com certeza tem alguma coisa para acrescentar aqui também. E é o que eu sempre falo, Gui, aqui a gente está falando para pessoas que já têm um nível de desenvolvimento e querem crescer na vida, as pessoas entenderem que tudo você tem que ser intencional, né, cara? Até ouvir é intencional. E às vezes, como você disse aí, cara, lá atrás, se você tivesse essa intencionalidade hoje, quando você ouviu o seu avô, você tinha tirado muito mais insights que você foi perceber hoje. E atalhos você teria tido pela vida. Então, assim, seja intencional. Ouça as pessoas, se conecte com as pessoas, mas com interesse de conhecê-las. Não seja interesseiro, mas seja interessado pelas pessoas. Interessado em querer ouvir, em querer saber o que ela faz, que aí esse ouvir, esse saber, esse interesse pode se transformar numa grande oportunidade de negócio na sua vida. Queria fazer 2 observações sobre isso, porque eu acho isso muito massa. Eu, inclusive, fiz um post recente sobre intencionalidade e consciência. Boa. Mas antes de entrar nesse gancho, eu tive uma experiência recente também. Não, vamos entrar logo nisso, porque eu gosto. Vambora. Vambora. Aqui intencionalidade e consciência. Eu estava lendo sobre... como é que é? Aquele livro do Mente Milionária? Os Segredos da Mente Milionária. Valeu pela cola. E o outro era o Poder da Manhã. O Milagre da Manhã. Uhum. Esses 2 livros citam... são mudanças de comportamento, mentalidade, né? Se readaptar a sua mente e seus hábitos. E eles falam, todos 2, sobre essa intencionalidade. Que é literalmente tudo que você faz. Você faz milhares de coisas no dia. Seu cérebro está acostumado a fazer essas milhares de coisas no dia. Só que você só repara aquelas que te demandam mais energia. Porque o que é fácil você já colocou naquela caixinha na parte do cérebro que é coisas fáceis de ser feitas e que você não precisa de gastar fosfato. Escovar o dente, abrir a porta, iniciar uma conversa, ou o porquê você não faz as coisas. E às vezes a gente não repara. Né? Mas, por que eu tomei essa decisão? Aí entra a consciência, né? Por que eu comecei a escovar o dente por baixo e não por cima? Por que eu abri a porta com a mão esquerda e não com a direita? Por que eu deixei de conhecer uma pessoa? Por que eu não falei com aquela pessoa que estava falando com o Beltrano ali? Enfim, por que eu fiz as coisas que eu fiz, que eu costumo fazer no automático? Né? É trazer isso para a consciência. E aí entra a intenção, eu estou fazendo isso aqui, mas é porque eu deixei, eu prefiro começar com a mão direita porque eu gosto de terminar no lado esquerdo. Enfim, qualquer motivo. Mas saiba por quê. Porque isso você consegue levar para a vida. E é exatamente isso que a gente tem que fazer, que eu vinha fazendo e também não tinha consciência. Né? Eu vou te dar um insight que eu tive na minha vida há uns 3 anos atrás. Manda. Eu comecei a me desafiar com hábitos. Então, todo hábito que eu tenho, eu me proponho a ficar 30 dias sem ele. Se eu sofrer... Se for um hábito ruim? Qualquer hábito. Bom, ruim e tal. Perfeito. Por exemplo, até para você ter ideia, eu bebo muita água. Isso é saudável? É, né? Eu falei assim, cara, eu vou ficar 30 dias bebendo água programadamente no horário certo. Porque eu tenho que entender por que eu bebo água toda hora. Meu corpo não sente sede toda hora. É alguma coisa. Aí eu descobri que eu tinha facilidade para ter uma gastritezinha, que aí eu bebia muita água porque a minha boca ficava seca. Não era porque me dava sede. Rapaz, me fez pensar aqui também, bicho. Rapaz, são várias coisas. Eu fui me provocando. Por exemplo, café. Eu sou viciado em café. Eu bebo muito café.
Por que eu bebo muito café? O que o café me causa? E eu fiquei, pô, pior foi o café, cara. Você entra em abstinência, né? De Cara, cafeína. pior foi o café. Doideira. Pior foi o café. Açúcar eu já me libertei há um tempo. Refrigerante eu me libertei já tem 3 anos. Açúcar tem um tempo. Foi mais tranquilo. Agora o café, ficar os 30 dias sem café, eu que nasci na terra do café e tal, foi um desafio. Começa a provocar isso. Começa a fazer, fica 30 dias escovando o dente numa rotina diferente. Por exemplo, você acorda, a primeira coisa é escovar o dente? Não, acorda e faz outra coisa primeiro antes de escovar o dente. Depois escova. Vê o que acontece. Vê o que acontece. O que sua mente vai te dizer? Por que você faz aquilo? Muitas vezes você vai descobrir. Você faz porque é mais rápido? Você faz porque é melhor para você, é mais confortável? Ou você faz simplesmente porque alguém te ensinou daquele jeito? Tem que acordar e escovar o dente. É verdade. E aí? Então, assim, eu sou muito provocativo nesse sentido. Mas é esse o poder da intenção, né? Você entender literalmente por que sua rotina é daquele jeito. E o que você poderia... Se você quer mudar de vida, o que você pode fazer diferente? E aí você tem que observar tudo. Você está acostumado a fazer aquilo tudo no automático. Uma hora você tem que falar, tá, por que eu faço essas coisas? Se eu quero mudar, eu tenho que mudar alguma coisa aqui. Vamos descobrir o que é. E é esse posicionamento que eu adotei depois do casamento às cegas, né? Eu falei, cara, eu vinha me relacionando de um jeito. Eu arrisquei um jeito diferente de me relacionar que eu descobri que não dá certo. Sou um cara que é mais tradicional. Tem que seguir o passo a passo ali. Se conheceu, né? Através disso. Me conheci. Então eu saí da minha rotina, saí do meu hábito, né? E fui criar um novo hábito para descobrir o que eu gostava de fato. Então, leitura, né? Também traz essa clareza à mente. Então, para mim, hoje, as minhas 2 palavras que eu assumi para mim é intencionalidade e consciência em tudo. Tudo Boa, que eu faço. Cara. Boa, parabéns. É nóis. Mas e fica aí a dica para vocês que estão nos assistindo, tá? Intencionalidade e consciência. Isso dá outro gancho. Se deixar, eu vou falando aqui, Claudio. Vambora. Se deixar, Vamos lá. Vou embora. A gente vê processo de venda também, né? Por que a galera se afasta desse processo de venda? Por que a galera tem vergonha de dizer quem é? Porque a gente está acostumado com aquele vendedor que quer vender por vender. Produto. Para ter venda, né? Para gerar retorno financeiro. Então o foco dele é o retorno financeiro, não é levar valor. Então o cara vai fazer de tudo para te convencer a levar um produto merda. E muitas vezes acontece. Muitas das vezes o produto é realmente merda. E o cara tá lá, porra, eu tenho que sobreviver, eu tenho uma família para criar, então eu tenho que fazer todo mundo comprar isso aqui, mesmo que seja uma bosta. Então a gente tem essa visão, né, enraizada, principalmente no processo de venda brasileiro. Sim. Que é a venda a qualquer custo. Mas a gente tem essa outra opção, que é literalmente fazer a venda gerando valor, né? Humanizada. Quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, quando a gente entende essa questão da intencionalidade, da consciência, a gente passa por uma outra fase na venda. E eu vejo muita dificuldade na galera que está começando a empreender ou que está nesse processo de transição. Tem uma ideia maneira, tem uma coisa que é revolucionária ou que gera valor para a sociedade, mas não sabe vender por conta desse background todinho aí, desse costume, né? Dessa educação que teve. Quando você entra também nesse processo de consciência e intencionalidade, você consegue achar um meio de sair desse processo de venda. Boa. Dessa falta de um processo de venda, na verdade, né? Tentando resumir aí para deixar bem claro. Então, se você está acostumado, se a sua dificuldade hoje é alavancar um negócio por conta da falta de venda, então passe a prestar atenção nas coisas que você está fazendo para você conseguir dizer o que aquilo ali realmente entrega de valor. E para de tentar vender um produto só por vender. Porque, às vezes, principalmente quem mexe com isso sabe, tem essa sensibilidade. Né? Todo mundo que está assistindo aqui, com certeza, tem muita sensibilidade. Claro. Pô, o cara chega para mim com o discurso de vendedor, pô, pera lá, tem algumas coisas para eu saber antes. Errado, né? Eu tenho que saber alguma coisa antes aqui para eu poder Tem firmar. que ver o que vai me entregar de valor aqui. Perfeito. Então, eu tive essa mentalidade no passado e eu falei, cara, eu não posso vender só o Gui Martins, só o influenciador, só o criador de conteúdo. Tipo, eu tenho que vender com intenção, com consciência. Boa. E foi esse processo aí, através dessas 2 palavrinhas-chave que mudaram também esse roteiro de vendas. Gui, mas vamos lá, estamos chegando ao fim e a gente quer ouvir tudo que tem
tem a vir aí do Gui Martins, todos esses projetos, o Gui Empresa agora, né? Gui Martins virou empresa e quais os produtos que você vai oferecer pra gente aí no mercado de trabalho, cara? Quando a conversa é boa, chega no final rapidinho, passa muito rápido, cara. Ah, tristeza, mas vamos lá. Tá com um roteiro assim bem legal, tem muita gente interessada, muita gente fazendo acontecer de fato e a gente tá no meio disso tudo. Então, um projetinho aí mais de médio e longo prazo, em breve a galera vai começar a ficar sabendo disso também. Legal. Mas a gente vai desenvolver aí, vamos colocar o Espírito Santo no cenário, quiçá mundial, mas inicialmente aqui nacional, né? Isso. E, por fim, também sou embaixador de um aplicativo chamado Premialo. É um aplicativo de fidelização. Então, você empresário que está querendo aquele recurso a mais para poder fidelizar o seu cliente, tem o Premialo. É um aplicativo que ele vai fidelizar através de bonificações internas, com moeda interna do aplicativo, para você fazer a recorrência de compras, fazer gerenciamento dos seus usuários, das suas vendas, enfim. E é Premialo. Então dê uma pesquisada aí, Google e Apple já está disponível também no mercado aí. E em breve a gente vai começar a falar mais disso ainda. Estou falando aqui em primeira mão, pela primeira vez, sobre o Premialo. Então assim, notícia exclusiva. Virei embaixador desse aplicativo que vai revolucionar o estado e o Brasil e tem potencial aí de mundo. Então, inicialmente, a gente vai começar por aqui. E é o início de grandes parcerias virão aí. Gui, hoje, empresa quer contratar o Gui hoje como instituição, o Gui como empresa, o Gui como apresentador. Alguém, promotores de eventos que querem ter ali mestre de cerimônia, apresentadores espontâneos, tal, como que faz para encontrar o Gui hoje? Perfeito. A gente tem algumas maneiras. Instagram, eu, Gui Martins, fácil de achar aí. Temos também o e-mail, preciso de uma colinha. porquemarca@gmail.com, diretamente da Pri, minha assessora, você vai falar com ela, Priscila Miranda, só anotar aí, porquemarca@gmail.com. E pelo Instagram, sou Priscila Miranda, tá lá no Instagram também. E é isso, telefone para contato, arruma depois, tem o link também. Na minha bio tem os links lá também, tanto com e-mail, com WhatsApp, tudo. @Gui Martins no Instagram do Gui, acha o da Pri, acha tudo também, né? Tudo, tá tudo lá. Fácil. Lá na bio dele, já entra em contato, manda um WhatsApp, manda um e-mail, contratou e vambora. Só o início, né, Gui? Só o início, já tá correndo. Daqui a um ano a gente está aqui contando de uma dezena de projetos. 2024 vai ser diferente. Boa. Eu quero estar aqui no final do ano com certeza, mas a gente vai ter que separar uns 3 episódios aí, bicho. Vambora. Já tomou posse. Galera, estivemos ao vivo aqui com o Gui Martins, mais um episódio mega importante, onde a gente pôde perceber que o empreendedorismo ele tá na veia de qualquer um e o Gui provou que momentos, adversidades, eles se transformam para que você evolua o seu negócio e transforme e crie novos negócios também, né? Então, a oportunidade está aqui. Gui, obrigado pela sua presença. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Foi um prazerzaço. Foi um prazerzaço. Sempre dá uma bagunça, normal. E, fique ligado, todas terça-feira, às 19 horas, a gente entra aqui com mais um episódio contando histórias reais para você que é empreendedor, que é empresário e quer aprender com quem já faz na prática. É isso. Valeu. Até mais. Valeu.